Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Naza, apresentador da série Apometria, porque sim, Apometria, porque não, e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos com mais um case de sucesso, em sucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje, intitulado Arquepadia, magia vibrando no passado. Muito bem, voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica, case de hoje intitulado Arquepadia, magia vibrando no passado. Temos, eu já devo ter narrado cases similares, mas eu vou detalhar alguns conceitos dentro dessa tratativa. Consulente aluna, sexo feminino, passa em atendimento, traz um contexto. Ela é segmentada aí de uma religião afro, tá? Umbanda. Médium que chega ao núcleo Vida Plena por uma questão aí de crise de ansiedade, crise de pânico, vem para terapia. Na terapia ocorre uma incorporação e os seus guias, médium incorporante, orientam-me, tá? Isso não é comum, mas aconteceu. Vou dar uma cadeirada na consulente dentro do setting? Não. Conversando com o guia, necessidade de estudos, e aí conversamos com a consulente sobre a mediunidade reprimida, e ela acaba vindo, ela e a filha acabam vindo para o núcleo Vida Plena para estudar apometria. E começa aí a aprender alguns conceitos durante o curso, então passa em atendimento. Muito bem, na narrativa do curso, traz novamente esses sintomas, essas oscilações de pânico, baixa autoestima, uma certa falta de confiança em si mesma, pessoa muito inteligente, colocada aí no mercado, se não na área pedagógica, se não me falha a memória, tá? Mas com questões mal resolvidas, com a sua vivência no núcleo familiar, veio lá da região do Nordeste, criada de infância pobre, vem aqui para São Paulo, né? Algumas questões de ordem emocional mal resolvidas consigo mesmo, que isso, via de regra, deveriam ser tratadas em terapia. Não aceitação, enfim, uma série de coisas. Uma queixa de um medo sem uma explicação tangível, tá? E algumas irritabilidades, algumas oscilações, plá. Abrimos então a frequência da consulente e começa a narrativa dos médiuns, né, das percepções de campo. É muito importante frisar aqui que você, médium, estudioso, uma aluna no curso desse semestre, de uma outra turma, me perguntou outro dia: Fábio, professor, teacher, o que a gente precisa estudar para ir ter uma boa linha de comunicação, para trabalhar com a espiritualidade? Pedi para colocarem na caixinha do vou estudar um dia. Psicanálise, recomendo. PNL, importante, tá? Estudem um pouco sobre a história da humanidade, sobre geopolítica. Importante para que vocês entendam o cenário macro também, para que vocês entendam o histórico aí de muita coisa que vem acontecendo da espiritualidade. Estava nesse momento assistindo uma live de Robson Pinheiro falando da contemporaneidade da trilogia das sombras que saiu lá. Marca da Besta foi 2010, depois 2008, 2006 o primeiro, Legião, se não me falha a memória. Estamos há mais de 10 anos, 2006, 2016, já 14, 15 anos. E as obras são atualizadíssimas nas entrelinhas. Mas voltando aqui. E aí, um dos médios, primeiro começa um monte de perguntas, alguns médios acabam tentando fazer parece setting terapêutico, né? Relação com teu pai, relação com tua mãe, tá. Isso é comum, mas tem que se tomar muito cuidado para não transformar esse início de anamnese numa sessão terapêutica
sendo você não habilitado a. Se for, não deve, e se não for, não deve ao quadrado. Muito bem. Um dos médios que tem uma captação, uma percepção de campo muito interessante, diz assim, olha, eu estou percebendo uma questão de terra molhada, e aí eu estava de fora monitorando o grupo, os médiuns com dor de cabeça, falta de ar e tudo mais, e aí como eu não queria interferir muito, inclusive na parte didática da turma, virei para o médium e disse assim, guarda essa informação, que essa informação é importante. Eu não estava operador, mas estava monitorando e auxiliando o operador, e vale aí aos operadores. Nesse contexto de quando há o processo de anamnese, da captação psíquica do que está acontecendo ao entorno, é importante que ele seja um maestro, termômetro, que ele saiba frear os excessos dos médios, que ele saiba guarda essa informação que ela é importante, mas não é o time, não é o momento, ou é o time, é o momento, não é por aqui, vai por lá, e vá orquestrando sem direcionar em excesso, tá? Sem induzir, mas para que o próprio grupo não se induza a erros, tá? E quanto mais se estuda, mais informação no campo tem. Eu costumo dizer, lembram-se do Minority Report? Quando os médiums ou o próprio consulente traz um tema, é como se para mim telas abrissem. Eu vou pôr aqui o referencial do Minority Report, e aí os fios, né, as pontas, o quebra-cabeça vai se montando. Quando ele traz, cheiro de terra molhada, eu falo, guarda essa informação. Por que é importante estudar história, geopolítica e tudo mais? Abre-se um cenário para mim e eu digo, olha, vasculhem porque tem algo ligado a um processo ritualístico de religião afro na África Antiga, tá? Ligada à consolente. Mas não era a priori um processo negativado. Não sei se negativado é a palavra correta. Mas a questão interessante aqui é a seguinte. Quando você estuda um pouco de história, entende um pouco do contexto sócio, político, econômico das épocas, das geografias e tudo mais, das regiões, um pouco de religião, você começa a entender que esta era uma prática natural da época e a consolente foi ofertada como oferenda nesse processo. Percebemos então que ela tinha sido enterrada viva nessa ritualística sacrificial, tá? Que era da cultura, não era algo para o bem ou para o mal, era da cultura, tá? Aceito pela cultura da época. E aí temos então um quantum de energia, porque quando ela é ofertada, então ela desencarna nesse processo, inclusive foi acelerado o processo de desencarne dela através de um golpe na cabeça, tá? O campo energético dela fica atrelado a uma entidade a qual foi trazida ao campo, mas foi necessário o deslocamento do espaço-tempo para trazer esse quantum para o momento presente, e aí haver o diálogo e tudo mais. Fato é interessante que entendemos aí a origem desse medo, das crises de enxaqueca, das dores de cabeça que estavam ressonando nos médiuns, de certas inseguranças, dessa questão da dificuldade do medo de exposição e de ser julgada por entre outras questões. Durante o atendimento, a consulente se mostrou bastante irritadiça, bastante arredia, que é normal em alguns casos, tá? Vindo do contexto psíquico, emocional, de medo de exposição, julgamento e tudo mais. Pense o cenário, vocês indo para uma cena ao qual você será sacrificada, o quanto você não estaria aos olhos dos outros, tá? E essa irritabilidade reforçava o magnetismo ligado ao espírito que recebeu a oferta naquela época, espaço-tempo, narrado aqui. Uma das médiums incorpora então a agressividade, uma contraparte
uma persona da consulente, inclusive vai ao chão, fica curvada e tudo mais, drenando esse quantum de energia necessário para ajudar no descolamento dessa entidade que estava ligada ao contexto a qual estou narrando, tá? E indicado, depois, pretos velhos vieram em terra para conversar com a consulente, também para trabalhar os seus contextos emocionais, para ajudar nesse contexto a qual estávamos trabalhando e no contexto de vida atual. Então, temos aqui o cenário do contexto energético, magístico e tudo mais, e o contexto de ordem emocional, personas. Costumo dizer que fizemos barba, cabelo e bigode. Normal que o consulente tenha um vazio existencial pós-atendimento, 2, 3 dias posteriores. Às vezes sim, porque está tão acostumado às vezes com esse quantum de energia que isso pode fazer falta psiquicamente, tá? Aquela ideia de estar usando um sapato apertado por longa data e enfim, quando você tira o sapato tem a sensação de alívio, uma sensação de falta ao mesmo tempo. Então, uma narrativa rápida aqui, para não estender muito o vídeo, sobre magia vibrando no passado, a dinâmica de tratamento, bem resumida, que dá daria para estender bastante o case aí, e mais adiante talvez, até por estar aluna minha, saberemos. Mas no outro dia, conversando até com a filha, que era de uma outra narrativa, falou: minha mãe tá bem, tal. Ontem ela saiu meio cuspindo prego, mas acordou bem, feliz, sorridente, e esperemos aí. Ela tem o trabalho dos 21 dias aí, que estará em tratamento. Depois tem os 80-20, ela percorreu os 80% que lhe cabe, mas um case assertivo aí, bem interessante, ok? Beijo no fígado, até o próximo case. Tchau!